Aí, galera da Célula Pop, tudo bem? Carlos Eduardo Lima falando aqui com vocês, mais uma entrevista. A gente agora vai ter essas entrevistas com frequência aqui no canal, né? Você já conhece o site www.celulapop.com.br. Estou aqui hoje com um dos grandes nomes da música brasileira, não é só MPB, não, da música brasileira lato sensu, que é o Guilherme Arantes, está falando aqui diretamente da Espanha. Vamos dar boa tarde, boa noite, bom dia para ele, porque não tem hora na internet. Guilherme, como é que você está? É um prazer te receber aqui na Célula Pop. O prazer é meu. A gente está falando aqui de Ávila, que é em Castilla y León, é uma cidade a 100 quilômetros aqui de Madrid, fica para o norte, uma cidade de clima muito bom, uma cidade de serra, como se fosse uma mistura de Ouro Preto, Campos do Jordão com Ibitinga. Eita! Assim, a cidade pequenininha, assim, né, no aspecto de ser pequena, parece uma cidade do interior, assim, de muita classe média, assim, uma cidade bem tranquila, que tem o ponto do táxi, o cara lendo o jornal no ponto do táxi. Todo assim, mundo se conhece. Tem a fofoca, o xisme aqui, é uma instituição, as senhoras todas conversam na rua, aqui o pessoal é muito de rua, né? Tem os bancos da rua, os bancos tipo banquinho de praça, Sim. Todo mundo senta, tem muito terceira idade, muita gente de idade aqui na cidade, uma cidade de muitas padarias, de muita lenha, cheiro de lenha por toda parte, a cidade recende a fumacinha de lenha. Que maravilha. E tem um pão maravilhoso, aqui o vinho maravilhoso. É uma cidade assim, que é referência de gastronomia, uma cidade medieval, com muralhas preservadas, as muralhas mais lindas da Europa, são enormes as muralhas, a cidade é encastelada, assim, Sim. cidade medieval, né? Então, é aqui que eu estou. Estou aqui há quase já vai para 2 anos que eu estou aqui. Pois é, eu queria justamente começar. A gente vai falar bastante do Desordem dos Templários, que é o teu disco mais recente, que a gente já ouviu aqui, um disco muito bacana, já resenhamos no site e tudo mais. Mas primeiro para a gente saber que, assim, eu já tive vendo algumas entrevistas suas, né? Sei por que você foi parar em Ávila e acabou ficando, né? Mas para quem está vendo pela primeira vez, conta um pouquinho como é que foi que você foi parar aí e acabou tá aí até agora, né? Por conta de Covid e tudo mais, acabou ficando por aí. Aqui tem muito do meu fascínio, a minha fascinação pela cultura ibérica, pela história da própria família minha, que é ali da Galícia, da região do Minho, e os Arantes migraram para Portugal, depois viraram nobres, porque viraram espingardeiros do rei contra a Espanha. Então, aí ganharam a nobreza e foram para o Brasil, virou a família Arantes. Mas eu vim para cá em 2014, para a Espanha, com a minha mulher. A família dela é da Galícia, lá de Pontevedra. A gente deu, então, uma passeada por toda a Espanha, 26 cidades. A gente percorreu de carro durante a Copa de 14. Sim. Eu fiquei muito, muito fascinado pela mistura da cultura celta, que tem muito da cultura celta, porque aqui a cultura celta pegou a Galícia, pegou a Irlanda, a Escócia. Então, é aquele tipo de música, aquela coisa de quadrilha, de música. E isso me influencia muito sem eu saber, que eu também tenho sangue meio celta, assim, meio irlandês. E eu sei que eu vim parar na Espanha e a gente começou a vir todo ano e acabamos comprando uma casa aqui. Aqui é uma cidade barata e o principal motivo no início foi que era acessível para a gente, porque a gente foi ver outras cidades, Cidade Real, que fica na Mancha, já região lá do Cervantes, do Dom Quixote, que é para o sul da Espanha. Mas aqui foi um lugar que me atraiu muito, porque
tem as histórias medievais, tem as coisas do barroco, assim, a cultura barroca está muito impregnada por aqui. Isso aí tem a ver com a minha musicalidade lá dos primórdios, do tempo do moto perpétuo. Se você Sim. for ver, muito do progressivo, ele tem essa linguagem barroca e tal. E aqui eu acabei me afeiçoando pela cidade, é uma cidade barata, econômica, viável, assim, Acessível. acessível para nós, e é uma cidade que é afetiva, assim, muito gostosa, que o ar é muito puro, um ar, aqui é montanha, serra, então tem muito pinheiros e Uhum. plátanos, ciprestes e muitos álamos, essas árvores que são invernais, né? E tem um cheiro aqui de criação de gado, porque aqui em volta tudo aqui é criação de gado e de trigo e gado. Sim. E, então, é um lugar muito aprazível. A gente veio em 19 para cá, eu vim para estudar um pouco para ter mais silêncio. Na verdade, a gente vem para ter aquelas tardes modorrentas de leitura, ficar Uhum. sentado, lendo em silêncio um livro, Uma outro livro, desacelerada, né? estudar também um pouco da música, assim, dos barrocos, né? Como é que é a estrutura do barroco. Eu queria voltar muito para a prancheta, assim, da música, porque a sequência de fazer disco e show todo ano, você fica meio vazio, assim, eu precisava de... E nesse momento que eu vim para cá, no final do ano de 19, começou a história da pandemia. Sim. A pandemia explodiu mesmo em março de 2020 por aqui, iria explodir no Brasil por volta de junho, julho, pouco depois, e essa angústia toda da pandemia me contagiou, assim, eu fiquei muito melancólico, não podia voltar para casa, e, e também tive um problema de cervical, de eu ficar estudando muito piano aqui. Uhum. Aqui eu tô, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com um piano na mão. Aqui, eu estou Olha com aí. o teclado está aqui. E aí eu fiquei estudando muito piano, acabei tendo uma braquialgia, aqui, uma inflamação Nossa. no trato aqui braquial, que pega o braço esquerdo, nervo ulnário mediano, aqui dói tudo, dói. Puta, dói muito, assim, Nós que dói. temos Fica, problemas de coluna sabemos como é, dói. é horrível, é É horrível. muito E ruim. aí eu fiquei de cama, tive que repouso e tomando medicamentos fortíssimos, cortisonas e até tomando analgésicos fortíssimos Sim. aqui. Isso aí me deixou é, limitado a ficar lendo, né? Peguei o livro, um e-book, aí comecei a comprar os livros que eu precisava ler faz tempo que eu estava para ler, por exemplo, a história do Zósimo, que é um colunista Sim. Osmo do Rio de Barroso do Amaral. Janeiro, a história do Samuel Weiner, a história do Taiguara, a história do Belchior, a história do Raul Seixas, a história do Simonal, a história Biografias. da Maísa, do Samba Canção, a história do Jobim, a biografia do Jobim, do Sérgio Cabral, é maravilhosa. Os livros do Nelson Motta, que eu estava para ler, a história do Glauber, a história dessa geração toda, né? E muito da música brasileira também, pesquisando assim o movimento artístico universitário, o MAU, o pessoal do Ceará, a história do Belchior. O que aconteceu com o Belchior? Eu fui investigar assim, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com... Porque parece que, de repente, tudo se esvaneceu, assim, a música brasileira é volátil, evaporou tudo. Cadê a nossa história? Cadê?
que foi? Aí eu lendo histórias, por exemplo, dos anos 60, do Alibilu, na FAO, eu estudava na FAO, o que foi o movimento Alibilu, logo depois do... Que aquele período eu estava começando a minha carreira, em 76, 75, eu tive uma banda em 74, foi o Moto Perpétuo, nós Sim. somos do progressivo. O que aconteceu com tudo isso? O que aconteceu? Morreu o Walter Franco, morreu o Belchior, mas as pessoas começa toda a história a se evaporar e eu fiquei com uma nostalgia incrível Uhum. da música brasileira, de olhar o filme dos festivais, o meu primo Solano Ribeiro dirigindo lá. Eu estava na plateia, em 67, assistindo o Chico cantar Roda Viva, o Caetano com Alegria, Alegria, o Domingo no Parque. Eu estava lá, eu estava na plateia. O meu primo era diretor-geral do festival e meu tio era diretor da TV Record. A gente escolava ingresso, eu ia no Fino da Poça, vimos tudo isso. Sim. Então, E o que começou a ficou no lugar, bater, né? É a grande é, pergunta, né? começou a bater uma nostalgia de uma coisa longínqua e tentando também. Saíram muitos livros nesse período sobre o pop dos anos 80. Saíram vários livros de críticos e jornalistas da época e Uhum. que começaram a contar a história dos anos 80. E eu cheguei à conclusão que as referências ao Guilherme Arantes são parcas, são poucas. Guilherme Arantes não aparece em lugar nenhum, quando, na verdade, se tem um rei dos anos 80, rei, que nem o Roberto Carlos foi da Jovem Guarda, sou eu, Lulu Santos, a Marina Lima, nós somos reis. Não sei quem é o rei, quem é a rainha, que é o valete aí, Como é mas que era? o Como é que era a fato, nobreza dividida, né? o fato é que nós somos uma geração incrível. E eu incluo aqui o RPM, o Engenheiros do Havaí, sabe, o Kid de Abelha, a Paula Toller, depois os posteriores, os Titãs, os Paralamas, Legião Urbana, todos esses aí. Agora, os anos 80 foram riquíssimos de muitas outras coisas também, de Sim. Zizi Posse, de Sandra de Sá, de AGP, de tantas coisas, de Biafra, de Lincoln Olivetti, de tantas pessoas. Fizemos uma era assim de Hit, muito né? democrático. O Rich, então, o Lobão, e, eu fui, então, tomado por uma nostalgia que dessa problema da coluna, o problema de estar longe, o problema de não voltar, de estar na pandemia, de estar fora de tudo, do tempo, do espaço, estou longe. E quem sou eu? O que eu faço agora? Aí eu estava estudando, mas tive que parar os estudos, meu estúdio fechado lá na Bahia, meus instrumentos, cadê o meu piano? Cadê? Porra, bicho, e você fica meio. É um cachorro que caiu da mudança, entendeu? Era eu, começo de 2020. Mas, com essas leituras, eu fui pegando um carinho e assim, uma consideração incrível sobre a música brasileira, sobre a história gloriosa que nós plantamos, não só eu, mas tantas gerações que vieram antes também, que vieram posterior, e que somos uma história gloriosa da música. Nós temos que dar um valor incrível, por mais que hoje esteja o cenário tão empobrecido e tudo. Se a Sim. gente quer levantar de novo a música brasileira, temos que ler, temos que olhar como que foi a construção e a desconstrução de todos essas épocas, de todos esses fenômenos, como que se construiu e depois se desconstruiu o pop rock brasileiro dos anos 80. Quem destruiu isso? Sim. São os mesmos caras que hoje estão querendo contar a história, mesmo os caras da Bis,
da revista Rock, das revistas Showbiz e tal, que estão contando uma história e aí querem ocultar o Guilherme Arantes, como que não existiu o Guilherme Arantes. Aí tem muitas referências do Fellini, das Mercenárias, do Smack, não sei o quê, da Akira e as Garotas que Erraram, e o não tem do Guilherme Arantes. E por que isso? Aí eu fui descobrir que são os jornalistas. Eles eram os músicos também. Eles eram. Então, ali está o Thomas Papon, está o Fernando Naporano, tal. Todo mundo tinha bandas de rock. Eram músicos, assim como teve o Pet Shop Boys, que era jornalista sim, lá, sim. o Neil que Tennant. é genial, Neil Tennant, que era um jornalista. Ele era um Paulo Ricardo, por exemplo, do pop lá da Inglaterra. Bom, então essas histórias me atraem, sem demérito de ninguém, sem demérito dos jornalistas também. Eu fui tentar descobrir por que a minha história vai passando, mais do que eu ser inexpressivo ou irrelevante, eu sou misterioso. Eu não consigo caber na gaveta de ninguém. As gavetas que criaram, um monte de gaveta. O jornalismo ele funciona com gaveta, é um grande arquivo, que você tem lá as gavetas dos os toleráveis, você tem as implicâncias, as indulgências, você tem tudo, as gavetas, já tudo pronto. E quem pesquisa um pouco mais, como eu fui pesquisar, a história do Samuel Weiner, por exemplo, ele é fundador da Última Hora, era do tempo do Getúlio, é um homem que passou pela política, passou pela construção de Brasília, de tudo, e ele monta um jornal e ali surge toda uma geração que são o Tasso de Castro, sei lá, o Paulo Francis, todos esses, o Antônio Maria, todos os jornalistas, os poetas, os boêmios, o pessoal que frequentava a varanda do Antônio. Vamos então referir a um lugar específico. A varanda do Antônio era um lugar onde se construía mitos e se destruíam mitos também. Então, ali era um lugar, referência da formação da opinião no Brasil. Então, para mim, era muito importante adentrar nesse ambiente e também pesquisar e estudar a história do jornalismo brasileiro para poder, estudando mais o jornalismo brasileiro, as tendências, quais são as pessoas, como que elas construíram, como é que você constrói o mito de que o taiguara é irrelevante, por exemplo. Como que você constrói uma ideia de que Belchior não é tão importante quanto Caetano. Então, isso aí incomodava o Belchior. Então, porque o Belchior é uma pessoa que era intratável com certos pesos e medidas, né? E ele morreu, eu fui muito amigo de Belchior, ele morreu na época muito magoado com o Brasil, com tudo, negou tudo, virou uma figura legendária, ele criou uma lenda de si próprio. Né? Ele se tornou o Rambo de si próprio, assim, que ele abandonou tudo. E isso era bem Belchior também, ele é um cara assim, eu conheci bem ele. Mas cabe fazer as mesmas perguntas do Belchior, como que se constrói um quadro nobiliárquico no Brasil, as capitanias hereditárias da música popular no Brasil. Sim. E há capitanias hereditárias. Existem os Buarque de Holanda, existem a capitania de Santo Amaro da Purificação, existem as capitanias, elas se reproduzem na cultura também. E você tem, então, os herdeiros das capitanias, são coisas que são hereditárias, assim como já diz o nome das capitanias. Sim, sim. E Belchior era um crítico disso, o Raul era as histórias de toda essa gente. Completamente crítico, sim. São histórias todas que têm a ver comigo. Eu vou pesquisar por que o Walter Franco, por exemplo, ele nem é citado
em livros que falam dos festivais no Brasil, que contam as histórias dos festivais. Aquele festival que o Walter Franco concorreu com Cabeça, que foi vencido pela Maria Alcina com o Fio Maravilha, aquele festival nem é citado. O Walter Franco, ele é mais do que maldito, ele é evaporado. Não dito. Ele é evaporado quando o Walter é um amigo meu, é contemporâneo meu. Eu toquei com o Walter Franco, lá, com o Rodolfo Grani, com o Diógenes Burani. E como que essas coisas se constroem, se destroem no Brasil com tanta facilidade? Como que o Taiguara, por exemplo, ele vai para Londres, em 68, lá, aquela época do AI-5, todo mundo foi preso, Caetano foi para Londres, e o Taiguara, então, vai para Londres e tenta se enturmar com aquele grupo do Caetano, do Gil, que estão em Londres, mas ele não consegue se enturmar, ele é posto de lado, ele é isolado. Você não. Entendi. Isso, e para mim, que estudei e conheço a história do Taiguara, das canções dele, e da beleza do trabalho dele, da beleza dos poemas e da cabeça do músico que ele era, o cantor que ele era, o poeta que ele era, eu acho inadmissível ele não ter ter ingressado no time depois dos que voltam para o Brasil, voltam na glória, digamos, das suas criações, claro, 2222 do Gil, o Araçá Azul do Caetano, essa fase do retorno do Chico com Construção, e o Taiguara, o cara é posto para fora, E eu fui pesquisar, por exemplo, como é que fizeram a mesma coisa com o Vandré. Quando o Vandré, por exemplo, canta, então, das Flores lá, ele canta o Caminhando. Eu fui pesquisar a história do Vandré, porque eu achei ele um monstro, uma coisa incrível, as músicas do Vandré. E por que para mim interessa tanto essa geração? Porque essa geração ela é o alicerce da música brasileira, do que ficou como coisa relevante, importante do Brasil, e permaneceu até hoje. Até hoje, alguns construíram com a sua casa de concreto armado, e outros tiveram essa casa feita de barro, feita de papelão, que nem os três porquinhos. Lá. O que era o prático fez a casa de concreto e de mais tijolo. Sólido. Né? E aí, eu não estou aqui questionando o valor de ninguém, né? Muito pelo contrário, esse período foi um período que eu me reapaixonei pelas obras de Chico, de Gil, de Caetano, mas tem tanta gente que construiu, e me interessava saber o que acontece com a geração imediatamente posterior, que é a minha. Sim. Que é a geração dessa gente de Luiz Melodia, a geração de Alceu Valença, o surgimento do Djavan, depois a Rita Lee, ela ressurge posteriormente, mas ela, na verdade, é identificada como um dos grandes daquele tempo pré-glaciação, que eu chamo de glaciação 68, é uma grande glaciação que ocorre na Terra, e os grandes répteis já tinham existido e não vai ter mais grande réptil, não. Daqui para frente, todo mundo é ave e é pequenininho, todo mundo é irrelevante, entendeu? Isso aconteceu, e esse cisma na música brasileira, e me interessava saber por quê. Por que eu estou pensando? Porque eu estou interessado em construir a minha permanência e a minha relevância. Eu não posso ser mais reduzido num livro sobre os anos 80, apenas a um parceiro do Júlio Barroso em Perdidos na Selva. Não pode, bicho. Não existe isso. O Guilherme Arantes,
Guilherme Arantes fez músicas como Coisas do Brasil, que é importante, O Planeta Água, e que são o melhor. Teve um período, nos anos 90, que o meu empresário veio me convidar para eu participar de um show chamado Trash 80, que era... isso aí Ai, ai, ai. é bem anos 90, É, bem anos 90. início dos Anos anos 2000, 90, isso aí. Sim. anos 90 foram terríveis para a minha geração, porque o mundo estava interessado em desconstruir a gente, transformar a gente num trash 80. E foram épocas, por exemplo, em que surgem os discos de covers, tipo Emerson Nogueira. O mesmo empresário, que era meu empresário, me levou para assistir um show do Emerson Nogueira, Uhum. para dizer para mim, para eu fazer um show só de covers. Por exemplo, que eu fizesse um DVD cantando Creedence. Ora, eu gosto do Creedence, mas não tem nada a ver com o Guilherme Arantes. Guilherme, Então, você é um usando... hitmaker. Como é que alguém poderia É, falar isso para você, cara? meu empresário, Não é na época, possível. era o meu empresário. Você Então, tem eu descobri... coletâneas e coletâneas de É, composições próprias. então, eu descobri que se a gente deixar, a gente é esquecido no Brasil. O Brasil é um país que não adianta você ser, você precisa ser reconhecido como tal. Então, não basta você ser um poeta excelente ou você ser um músico, você tem que ser reconhecido. São coisas diferentes. Está cheio de gente que é e que não é reconhecido como tal. Então, Sim. eu fui pesquisar para entender esses mecanismos, porque entendendo esses mecanismos eu vou poder reavivar a minha carreira com novos discos, porque não pode ficar lançando um disco atrás do outro, todos irrelevantes. Ficar fazendo o que... E até nos Estados Unidos, na Europa, os meus colegas que são relevantes, são importantes, fazendo discos que não significam mais nada. Por exemplo, o ano de 2017, eu fiz um disco chamado Flores e Flores e Cores, cores. lancei o disco. Foi recebido assim com moderação. Na mesma época, saíram discos do Paul McCartney e do Mick Jagger, né? Sim. O meu disco passou tão batido quanto o do Paul McCartney e quanto o do Mick Jagger. Então, eu estou em boa companhia. Né? O primeiro que Sim. tá ótima a companhia. Por que a gente está passando batido? A gente passa batido porque a gente não para examinar com mais crítica, com mais autocrítica, e você tentar reagir, você fazer uma obra, alguma coisa diferencial, que venha com novas qualidades, com novos... Ou seja, melhorar a sua performance, melhorar o que você pode apresentar, né? Eu não sei se eu estou conseguindo com esse disco novo isso, mas para mim era importante essa visão mais elevada, mais articulada, para eu, por exemplo, descobrir que os meus discos não eram bem cantados, assim, o suficiente, que eu poderia melhorar, porque eu tinha tempo, comprei microfone excelente aqui, um Browner Velvet X aqui, que é um negócio, que é um microfone que usado sei lá, pela Adele, pela Dua Lipa, é o Sim. puta microfone, é o the best aqui, do timbre dele. Comprei um pré também da Nive, para fazer com que esse trabalho vocal eu fizesse também um vocal coaching, de eu examinar como eu estou respirando, como eu estou relaxando, como que a frase está sendo dita com fluência, com facilidade, que eu estou cantando assim fluentemente, sem metalizar muito a voz, delicadamente, as músicas que pedem mais delicadeza, porque hoje a exigência de se cantar melhor
é grande, as pessoas cantam muito bem. Você pega o Melim, canta muito bem, a Ana Sim, Vitória, cantam bem pra caralho. Então, todo mundo está cantando bem pra caramba. A Roberta Campos canta pra caramba, a sim. Roberta Sá canta pra caramba. Então, você para pensar, mesmo os pops, sabe? O pessoal canta pra caramba, muito bom. Assim, o Thiago York canta muito bem, o Vitor Clay canta muito bem, a Kel Schmidt canta muito bem. Então, você fica com uma exigência que mudou, as coisas mudaram. Hoje, as pessoas estão com muitas exigências formais, assim, de timbre, de coisa. Ó, tem que pesquisar, tem que fazer melhor. E eu tentei também elaborar mais as letras, fazer letras mais. As músicas também, eu tentei cronometrar melhor as músicas, com introdução de 15 segundos, primeira parte com 1 minuto, já entra no refrão. Por quê? Se é para ser hitmaker de rádio, você tem que sentar e falar: bom, como é que eu fiz naquela época que eu estourava as músicas no rádio? É porque a música tinha uma estrutura que era compatível com o rádio. Então, o rádio ele pede uma estruturação que é clássica. Você tem que ter uma cronometragem. Porra, eu não tinha saco para isso. Em 2017, por exemplo, eu fazia as músicas assim, introdução de 1 minuto, aí você demora quase 2 minutos para entrar no refrão, se tiver refrão, aí você reclama que não está emplacando, mas é óbvio, você fugiu totalmente de um. Do Então, figurino. eu resolvi fazer um disco em duas vertentes. As músicas que são para o rádio, ela é muito do rádio, ela é muito bem feita para o rádio, ela é perfeita para o rádio. E as músicas que são para show, elas são maiores, são grandonas, são músicas para agradar, por exemplo, um público. Nesse tempo aí, eu fui convidado para participar do disco do Edu Falaschi, que Sim, sim, do rock, do heavy metal, que era cantor do Angra, sim. né? E ele fez um disco ao vivo, um DVD com Temple of Shadows, que é uma obra-prima do heavy metal moderno, assim. E eu fui convidado para cantar a música principal e cantar também Planeta Água lá com ele. E eu fui muito bem recebido pelo pessoal pela nação metaleira. Assim, Metaleira. a nação metaleira disse sim para o Guilherme Aras. Sim, nós gostamos de você. Você não Você é levará a bem-vindo aqui. vaia. Oh, yeah! Você é bem-vindo num ambiente de músico que faz som de verdade. Você é bem recebido, que você tem estofo para. E eu senti firmeza nisso. Eu senti que eu poderia fazer uma coisa também que agradasse a essa falange aí que gosta de progressivo, que gosta de rock progressivo, que isso aí tudo é muito. As bandas que eles gostam, que é Dream Theater, Uhum. o Rush, o Metallica, essas bandas também são um pouco progressivas, Isso, assim, Iron elas Maiden. trazem Iron Maiden, os heavy metal clássicos, assim. E eu passei a ver que com muito bons olhos essa proximidade, porque é uma turma que valoriza o músico que toca para caramba, que tem pegada, que valoriza a pegada, porque eu toco, eu tenho pegada. Então, eu estou na minha praia. Então, eu falei, pô, tem nada a ver eu ficar distante de uma galera que tem tanta afinidade por mim. Eu comecei, então, a compor, e no final eu resolvi embandeirar um pouco mais do progressivo, né? com alguns temas aí do disco novo, que aí já é radicalmente progressivo mesmo, instrumental, que não precisa de letra, não precisa de nada, que é a mistura de Pink Floyd com Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant e Genesis, tudo de uma vez. Tua Então praia inicial, né? aí o pessoal adorou, adorou.
eu acho que eu estou num caminho assim de melhorar, de se aprimorar. Que chegou lá, não sei se a gente hoje é todo, nós somos todos independentes, não temos major para empurrar com propulsão a jato, né? A gente não tem propulsão a jato, é ali uma propulsão, vamos dizer, motor de dois tempos, né? Então, não chega a ser uma propulsão a jato, mas o que eu sinto é que o pessoal gostou, é um disco que me trouxe assim muito crítico de mim mesmo, Sim. entendeu? Então, a gente toma umas críticas, ainda toma umas invertidas, assim, por exemplo, de escreverem que a voz já não é mais a mesma. Isso é piada porque eu sei tecnicamente o que eu enfrentei para fazer o disco e as notas que eu estou pegando, com que timbre eu estou pegando essas notas. Então, tecnicamente, eu tenho como explicar Como tecnicamente provar que a voz é a mesma. que falou besteira rotunda, só porque eu estou com quase 70 anos. Aí eu, teoricamente, teria que estar com o timbre de voz que já não é mais o mesmo. Ora, vai falar de outros colegas, do Guilherme Arantes, é besteira redonda mesmo falar, porque eu nunca cantei tão bem na minha vida. Numa boa, a pegada da Desordem dos Templários é mortal, assim, é mortal. Eu estou cantando pra caralho mesmo, muito bem. Tanto que nas páginas, nas nossas redes sociais, o público está falando exatamente, nossa, essa sua voz está perfeita, tá bom pra caralho, entendeu? E o pessoal que mixou, que é o Mugi Canásio, e o que fez a masterização, que é o Howie Weinberg, o cara que fez o Nirvana, do lá, o Nevermind, do Nirvana, o cara fez o Viva la Vida do Coldplay. Coldplay, sim. O cara me escrevendo, dizer, puta que pariu, você canta para sua voz está maravilhosa, que voz maravilhosa, que timbre perfeito. Pô, aí veio o cara escrever num blog aí da Globo que a minha voz dá sinais de cansado. Ah, merda, entendeu? Que bobagem. Ô, Guilherme, Vai falar da capa da Maria Bethânia, vai falar da voz do Guilherme Arantes. isso é o Se seguinte, fuder, mas... existe, olha, a gente que trabalha com a imprensa, eu vou até falar uma coisa, porque eu não sou totalmente jornalista, eu sou historiador também, mas é o seguinte, existem uns clichês na imprensa musical que são muito batidos, né? Senão não seriam clichês. Esse da voz está com sinais de cansaço, a voz já não é a mesma, é um dos clichês mais manjados, o pessoal não conhece. Tem outro também, tem gente que me desconhece. cravam, as mesmas pessoas cravam, todo ano eu sou o arquiteto do pop. Menos que é o arquiteto do pop. E tem outras coisas, tem outros jargões também, que eu vou falando pouco aqui, porque também tem uma hora que eu não vou. Por exemplo, de todo modo, isso é pedante, bicho. Ninguém fala tão pedante no mundo. Ninguém de fala todo normalmente modo, assim. de todo modo é pedante demais. De todo modo. Mas, porra, na boa. Porra, eu fecho mais com um jornalismo mais sanguíneo, entendeu? Mais sanguíneo, mais emocional. Esquece que é possa... pessoa também, o jornalista, né? O jornalista quer ser isento, assim, completamente. Eu vou te dizer, hoje eu estava aqui ouvindo de manhã 2 discos teus que eu gosto muito e que são discos que estão nessa fase aí, que eu acho que são pouco lembrados, são ótimos. Na verdade, 3. Primeiro, o de 87, que tem Sob Efeito Sob Efeito de Olhar, não, que tem Um Dia um Adeus, que foi a música mais tocada por causa da novela, mas eu adoro Marina no Ar. Eu acho lindo, uma obra-prima assim de composição. Aí depois passei para o Romances Modernos, que eu adoro Sob Efeito de Olhar. Minha mãe adorava, a gente cantava lá em casa. E fui para o Crescente, que esse eu acho que é um disco esquecido teu, que eu gosto muito, assim, ou seja, essa virada... Taça de Veneno. Isso. Taça de Veneno. Tem umas músicas muito boas essa ali. Virada dos 80 para os 90, ainda tem o Pão ali no meio, que esse eu não ouvi, mas eu gosto muito também. São discos muito bons, que a galera não ouviu. As pessoas não ouviram, posso te afirmar isso. Não ouviram, nem como Estavam devem. preocupados.
estavam preocupados com outras vertentes, por exemplo, Isso, com a fase áurea da Legião Urbana, que era uma coisa que mobilizava muito, né? Mas bicho, eu acho que a gente está aí nessa chuva para se molhar, não tem. é verdade. Eu acho que. E a gente tem que encarar também rindo um pouco, sabe? Eu li uma história, e lendo essas histórias todas, por exemplo, com o Chico Buarque, falando que quando ele fez Construção, a música Construção, que ele foi investido um caminhão de jabá de dinheiro para tocar Construção. Sim. Foi investido um caminhão de grana para tocar, porque sem grana não tocava. Olha que coisa! Na própria biografia do Chico está lá essas histórias. E, para mim, Construção era uma coisa que tocaria naturalmente em qualquer lugar. Meu. Puta, aquilo é absurdo, é bom para caralho. Agora você vai ver que as histórias são parecidas, as histórias de todo mundo, de todas as gerações. E essa questão da relevância ou irrelevância, eu até coloquei no meu release, que quando eu fiz o Desordem dos Templários, reacendeu em mim aquele menino que sonhava um dia ser relevante na música popular. Ora, o mesmo jornalista pega e reproduz isso como se a minha vontade, a minha ambição de ser relevante está se confundindo com a minha pretensão de ser relevante. Então, você confundir ambição com pretensão... É muito Então, diferente. a capa do meu disco foi considerada, por exemplo, uma capa pomposa, foi considerada pretensiosa, que é uma capa imponente, foi chamada de imponente. É uma capa imponente. Isso já tem um componente mordaz de sarcasmo. Uma má vontade, uma imponência. A imponência é uma coisa, não. A capa é uma capa geek, é uma capa adolescente, é uma capa que tem até o símbolo do Auica, que é dos Incas venusianos, que está que é do National Kid. Isso aí é da nossa época, que você é mais novo que eu, mas da minha geração, National Kid. Tinha os vilões que eram os Incas venusianos. E os seres abissais. Aí tinha o Z, que é um símbolo do Auica, que era uma saudação dos Incas venusianos, que eram vilões extraterrenos. E o nosso templário ele tem um elmo lá, como é que chama? Um escudo. O escudo dele tem o símbolo do Auica. Por que eu coloquei isso? Porque é uma capa geek, é uma capa que é adolescente, porque esse Guilherme que está aflorando agora com essa coisa de templários, de progressivo e também de barroco, e as coisas românticas, e as cordas, as coisas... Tudo isso é dos meus 15 anos, meus 16 anos. Sim. Eu estou adolescente e eu tenho uma capa de um adolescente acordando para a vida numa época difícil, cheia, uma época de distopia. Aparece um disco épico, um disco utópico, numa época de distopia. Eu acho lindo isso. Puta, é maravilhoso. Eu me sinto alive and kicking, como diz no rock. Alive and kicking. Na verdade, eu ia te até falar com relação a essa questão do disco, porque ele mescla bem esses dois elementos que sempre foram característicos na tua carreira, às vezes um mais, outro menos, enfim, sempre esse equilíbrio do progressivo com o pop, que se a gente for parar para pensar, são duas coisas que não se conversam, né? Não deveriam se conversar, mas você consegue fazer com que elas conversem facilmente. Foi isso que você disse, umas músicas são para o rádio, outras músicas são para show, e tem os instrumentos, tem gente muito boa tocando contigo. Você, além de cantar, também está tocando muito bem, produzindo. É um disco que é complexo, não é uma coisa muito simples. O pessoal está acostumado com coisas simples do Guilherme hoje.
E tem uma coisa, você citou o disco Romances Modernos, ele tinha uma música, aliás, tinha duas músicas que são bem com a cara do que eu estou fazendo hoje. Então, o Muito Diferente, que é uma das baladas importantes, ele abria com Com quarteto de cordas, isso. umas cordas barrocas. Maravilhoso. Aquilo é bonito porque aquele arranjo é do Ari Sperling, a produção é do Max Pierre, uma produção impecável, e tem a bateria, o baixo do Nando do Roupa Nova e o Serginho Erval do Roupa Nova. Tocaram dois músicos e nós gravamos um épico que é totalmente progressivo, que é Raça de Heróis. Pô, aquilo... Puta, lindo pra caralho. Em plenos anos 80, a gente fazendo progressivaço para especial para a novela das 6, que era Que Rei Sou Eu, da 7, que acabou sendo um ponto alto da minha carreira, em plena era do pop. Da lambada, né? Da lambada ali. E a gente está com um progressivo lá em 1988, que foi essa novela, foi em 88, 89. 89. Então, é uma sequência, como você disse, que a gente continua seguindo adiante. As fórmulas, elas não cansaram. Para mim, eu acho que eu compus com beleza, as canções são muito bem construídas. A música que eu fiz para minha mãe assim, foi arrancada lá da casa do caralho. Eu ia perguntar para você sobre essa música. Exatamente. Foi tirada assim lá do âmago meu, com Tom Jobim, sabe? Porque a música tem partes assim, né? É muito, muito jobiniano. Chega momentos que são isso, é Chopin. Isso aí não adianta vir falar mal, não adianta, porque cai no ridículo, porque baixou alguma coisa importante para eu fazer para minha mãe. Eu não admito, Neguinho, vir relativizar, mas já não tem mais o brilho. Tomando um rabo, pô. Minha mãe chorou, chorou no leito de morte, e eu falando para ela que eu te amo, mãe, eu te amo. Esse momento ninguém vai roubar de mim. Não vai ser uma matéria de jornal ou de um blog, né, que vai me deixar para baixo, achar que a minha obra é menor. Eu nunca tinha feito uma música tão linda em toda a minha vida. Nunca, nunca. Que essa aí eu falei, bicho, para minha mãe, eu tenho que me superar total. E eu até falei para o Nelson Mota, porque o Nelson é um grande colega, fã e incentivador, e maravilhoso, tem uma história, um jornalista engraçado, espirituoso, nunca falou mal de ninguém. Nunca o Nelson Mota falou mal de uma coisa. Ele fala daquilo que ele acha pertinente, bonito. Ele construiu uma história, e a biografia dele tem a mãe dele, que é a dona Xixa, que a Xixa me lembrou tanto ao eu fazer essa valsa. Eu fiz para minha mãe, mas fiz para a mãe dele também. Fiz pensando, eu vou fazer uma que o Nelsinho vai chorar, porque ele estudou piano e a mãe dele tinha adoração por mim, pelas minhas músicas, pelo meu piano, por tudo. Então, eu lembrei de tudo isso. São as nossas mães, não é só a minha, não. É a mãe de todo mundo. Sim. A mãe brasileira, a mãe que lutou tanto, que num país tão difícil, em que a mulher teve que cavar o seu lugar com tanto sacrifício, entendeu? Minha mãe. Então, eu lembro de tudo isso. Eu falo na letra, que é personal para Dona Hebe, né? A Hebe é a deusa
que traz o néctar para os deuses, né? A dona Hebe. E aí eu botei lá na letra, mãe, você doou o seu melhor néctar na vida, sempre cuidou para esse amor jamais faltar. Ouve que eu te amo. A minha mãe sorriu na cama de morte, bicho. Isso é uma E coisa que desceu ninguém uma tem a dimensão lágrima. disso. Meu puta, sei lá. Você Sei está. lá, se o jornalista não descer uma lágrima ali, meu, ele não serve para escrever sobre música. Vai escrever sobre outra coisa, sobre sobre medicamentos, sobre economia. política, sobre política. Vai para Brasília, sabe, para escrever sobre o Congresso Nacional, porque aqui é lugar de emoção, aqui é lugar de porra. É triste falar isso, sabe? As pessoas que são especialistas em música, o cara já não se contagia mais, já não se contamina mais, entendeu? Faz 10 resenhas por dia, entendeu? Vai tudo embrulhar o lixo amanhã, porque isso aí não serve para nada de jornalismo desse jeito, entendeu? Aí eu começo a virar Belchior também, eu vou me levantar também, sabe? Porque eu levei um tempo para fazer, pô, nem essa música não prestou nada. Perdeu a mão do hit. Eu não vejo nenhum hit. Agora tem isso, tem o jornalismo que canta a bola, se tem hit ou não tem hit. O que é isso, bicho? Vai trabalhar numa gravadora, então. O que é isso? Agora vai cantar a bola do que vai ou não ser hit? O que é isso? Sabe o que acontece? Uma coisa que Neguinho era apaixonado pelo Guilherme Arantes em 1987. Gatão, a capa na praia, de corpão, cabelão ao vento e cantando músicas pop. Aí fica achando que eu, aos 70 anos de idade, eu tenho que empolgar ele, porque ele era apaixonado por mim naquela época e não admite ouvir com um disco chamado A Desordem dos Tempos. Não era isso que ele esperava de mim, não era isso, não era entendeu? Isso, não era isso. Então tem muito isso. As pessoas às vezes esperam. Tem muita gente nos sites, na rede social, hoje serve muito para vai e vem. Uhum. Você publica o disco, aí tem muita gente dizendo: eu preferia você mais romântico. Pô, mas não enxergar romantismo nesse seu disco novo é difícil, hein, rapaz? Mas eu preferia você mais brasileiro. Você está ficando espanhol. Porra, eu fiquei preso aqui. Mas tem um baião no seu disco. Como que a pessoa pode achar? Enfim, mas todo mundo. As pessoas falam, né? Hoje a rede social ela serve muito como uma tribuna de julgamento, assim, livre, né? Todo mundo virou um tribunal um paredão de julgamento, assim. Isso, quando não acontece, é a coisa da polaridade. Afinal, você vai ou não se manifestar, se situar politicamente? É uma merda, meu. Eu tenho outras coisas para falar. Eu tenho que falar, sabe, das cordilheiras que se ergueram dentro da gente, que do outro lado tem um mar Pacífico e que a gente vai ter que fazer essa travessia. E no caminho tem os salares, lá no alto das cordilheiras, onde estão os maiores telescópios do mundo. A gente está descobrindo, provavelmente em breve, a vida no universo. Porra, nós somos uma coisa prodigiosa, a humanidade é prodigiosa, é linda a viagem humana. Precisa ter muita coragem para ser gente, para ser humano. Nós temos que ter muita coragem, sabe, para a gente ser o que nós somos. A gente tem que dar valor, sabe? Não é ficar botando para baixo, todo mundo se botando para baixo, sabe? Se dar valor. Compaixão é uma palavra importante, sabe? Compaixão. O mundo está assim, está duro, todo mundo cruel, assim. Tem gente que vem apontar, sabe? Olha a minha foto, eu publico eu falando, o cara bota lá, o troller, né? O cara coloca lá, nem reconheci, não se parece com o cara que eu conheci há 50 anos. Ora, se eu tivesse... Que bom, né? Se eu tivesse parecido comigo há 50 anos atrás, eu seria um monstro e ele um monstro pior ainda. É verdade. Porque, se ele vê o mundo assim... Agora, as pessoas falam sem pensar e falam:
Ai, você era tão lindo. Ai, eu amava os seus cachinhos. Tá tudo bem, vai, mas tudo. Meu, eu estou falando de coisa grande. Eu estou falando papo de gente grande. Eu tive uma surpresa agora que eu mandei o disco para o Reinaldo Azevedo, que é o Sim, jornalista, né? sim. Puta, o cara teve uma empolgação. Ele me escreveu assim, uma coisa que lindo, bicho, que eu tenha trazido essa emoção para ele, que ele falou, puta, a grandeza dos poemas, está maravilhoso, seu disco está lindo. Pô, foi uma coisa muito importante para mim, porque é um cara que podia, sei lá, podia gostar ou não gostar, mas pela formação do cara, sabe, A pela relevância do cultura da cara. pessoa. A pessoa também que a opinião dele conta para mim, conta para caramba, conta para milhões de pessoas. E é uma pessoa que gosta de música popular, que sempre no programa está trazendo Sim, letras e coisas. Pô, é um cara que interessa saber o cara pensa. E aí veio a emoção do cara, entendeu? Porque esse aqui é o que eu acho que o mais precioso de nós é a nossa emoção. É a mesma coisa que a fé. Eu falo de fé, de espiritualidade, tudo, mas o sentimento espiritual ele é muito importante. Para o Deus, para o Jesus, não interessa a elaboração, a fé, o querer acreditar, querer crer, é você fazer aquele esforço para mental. Não interessa a mente, ele quer o coração, ele quer a sua epifania interior, assim, a sua. Quando eu escrevi que é o homem, nós somos micróbios com radiotelescópios para atravessar galáxias e confirmar que existe um Deus. Nesse momento, eu senti assim uma coisa, aqui nesse quartinho aqui, onde que eu fiz o disco, é aqui mesmo, foi de madrugada, aqui tomando vinho, e aí saiu essa frase que eu falei, puta, eu não acredito, que coisa linda, confirmar que existe um Deus, a ciência, indo lá na casa do caralho, do confim do universo, né? Do tempo e do espaço, do universo, e descobrir e confirmar que esse Deus é grande pra caralho, não é um negócio caipira, não, negócio pequenininho, não. É um negócio monstro, é gigante, mas você. E que eu acho que a humanidade está nesse limiar de grandes revelações e sim. tudo. Eu acho que a gente pode estar diante de um momento assim. Eu prefiro falar esse papo cabeça, esse papo muito louco de disco voador, de extraterreno, do que polarizar na política. Porque a gente precisa urgentemente. Eu tenho uma música aqui, ó. Eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela brasileira para lançar num disco voador. Nós precisamos urgentemente restaurar esse sentimento que nós perdemos. Nós perdemos o sentimento da brasilidade no céu de uma cidade do interior, que foi tão bonito isso. Essa música eu redescobri outro dia aqui, porque ela fala do disco voador. Até esse assunto ele sumiu da preocupação das pessoas, parou de existir problemas de questões de extraterrenos, virou uma coisa proibida de falar. É meio engraçado, virou assim um folclore de uma época distante. Como que pode? É Se verdade. nós estamos implantando um telescópio no sistema solar, que vai ser o James Webb, esse telescópio vai fotografar obras de engenharia lá na casa do caralho. Isso aí, quando tiver essa notícia, todo mundo vai lembrar do Guilherme Arantes, porque ele falou. Isso vai ser a maior bomba na história da humanidade. Isso aí vai mexer com tudo, vai mexer com tudo. Não estamos só, porque a qualquer momento nós vamos descobrir isso, porque isso é tão óbvio, lulante, que não estamos só. Agora, você vê que é uma época tão filha da puta, tão triste,
tão pobre, que até esse assunto ele virou folclore, assim, virou uma coisa bizarra. Ninguém fala desse assunto. Virou Eu venho chacota. falar porque isso aí parece papo de Paulo Coelho, papo de Raul Seixas, a sombra, né? Das cercas embandeiradas que separam quintais, desce a sombra sonora de um disco voador. Então, isso aí é o melhor que nós temos para combater um tempo tão pobre que nós estamos. Nós estamos num tempo. Você vê, é uma época de destruição de todas as utopias, né? Todas as utopias. As pessoas não acreditam mais em mais nada, no liberalismo, no comunismo, no iluminismo, sabe, na contracultura. Tudo é questionável, tudo é. Há uma desconstrução generalizada do pensamento da humanidade. A humanidade está na puta mediocridade, entendeu? Trocando figurinha, trocando likes. E os pensamentos grandes, sabe? Imagine a Paris de 1900, a fundação, a inauguração da Torre Eiffel, sabe? O surgimento do Clair de Lune, do Debussy, sabe? O surgimento né? Ou como nós vivemos o Woodstock, o Flower Power, sabe, uma época que você tinha Mamas and the Papas cantando All the leaves are brown and the sky. Aquilo é uma coisa que parece abre uma porta para a humanidade, aquela música I love, 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 Beatles, All You Need Is Love. Beatles. A humanidade passou por coisas maravilhosas, coisas lindas. E isso às vezes aparece, por exemplo, o Viva la Vida do Coldplay, é lindo pra caralho aquilo. Aquele tan, 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 tan. Aquilo é um momento glorioso do pop. É glorioso do pop. É chamado de pop barroco. Aí as pessoas logo desconstroem o Coldplay, vira uma banda que se vendeu ao sistema, né? Conseguiu se desconstruir o U2. O U2 conseguiu ser desconstruído, né? Uma época, que tempo difícil, hein? Tá difícil o negócio aí, pô, tá foda. Sei tá complicado. Lá. Né? Eu olho, pô, né? Às vezes eu falo, por exemplo, que eu gosto da Dua Lipa, por exemplo. Acho demais, ela é fantástica. Aquela música com o Calvin Harris lá, One Kiss. Sim. Aquilo é uma obra-prima do pop, é lindo pra caramba. Eu adoro Rather Be, é uma música também que, nossa, chegou assim, arrebentou, assim, pô, são coisas lindas da Cia, aquela cantora Cia Furler. Eu acho ela o máximo. Acho ela o máximo. A Bjork é uma coisa do outro mundo. As criações da Bjork são do outro. O mundo precisa disso. O mundo precisa de delírio, de gente delirante. Né? Precisa de gente delirante. Então, eu acho que o meu discurso não é ruim, não. Está em boa companhia, que nem com o Jagger lá e o McCartney, né? Segue em boa companhia. Mas acho que é isso. Eu acho que essa é a minha proposta, sabe, com esse trabalho, de tirar as pessoas desse tempo e desse espaço, levar para um espaço e tempo ignorado, assim, como um objeto não identificado. O mundo precisa disso, do objeto não identificado, urgente, né? Sim. Urgente. Eu estava, com relação ao disco, Guilherme, eu achei aqui, só para a gente comentar alguns dos melhores momentos, não é a questão de ser hit ou não ser hit, porque eu não tenho essa habilidade, não. Nem me arvoro a fazer isso. Mas eu gostei muito de A Razão Maior, achei uma música belíssima, parecida com coisas que você já fez. Toda a Aflição do Mundo também achei muito bonito, muito mesmo. A Cordilheira, eu gostei muito de ter uma versão em inglês, que é The Abyss, né? Que fecha o disco. E Estrela Mãe, que essa realmente... A minha mãe, só para te contar, daqui 3 dias eu faço 10 anos sem a minha mãe. Então, todo ano, chega esse dia 8 de agosto, eu paro
dou aquela lembrada e sigo em frente. Nunca mais vou esquecer disso, né? Então, essa música, sim, você estava falando aí com relação às mães do mundo, eu também lembrei da Dona Helena lá na hora que ouvi É pela porque primeira existe vez. uma confissão de um arrependimento assim da minha mãe ter querido que eu me formasse na faculdade. Eu podia ter feito aquilo, tirar o diploma para ela ficar feliz, entendeu? Sim, Mas aí chega o terceiro tempo, já 45 do segundo tempo, a minha mãe está ali, né? Eu já estou velho, estou na terceira idade, como eu falo, a hora anoiteceu e o filho vem pedir perdão, eu peço só o seu silêncio. Eu acho uma coisa bonita dizer que mas os jovens lutam com tantos tormentos que até um Deus se sente abandonado e quando vê a hora anoiteceu e vem pedir perdão. Então, e que os sonhos da gente, quando a gente é jovem, né? Eu fiz questão de negar as coisas que a minha mãe gostaria de que eu fizesse e como fui atrás do meu caminho, que era um caminho tão diferente e solitário e só, né? E que eu acho isso tão bonito isso, porque minha mãe não queria que eu fosse cantor de rádio. Minha mãe não queria. Quando ela me viu na capa da revista Amiga, no cabeleireiro, que a minha mãe foi no cabeleireiro, chegou no cabeleireiro e ela viu o filho dela na numa capa da capa da Amigo. Amiga, na capa e na parede do salão, parede do salão, e a moça cabeleireira falou: Olha quem está aqui, a dona Hebe, ela é mãe do Guilherme. E minha mãe olhou e viu lá Guilherme Arantes, que era a criança que a minha mãe batizou com esse nome. Ela criou um nome comercial, criou um nome tipo Coca-Cola, Rede Globo. Ela Sim, criou, ela não sabia, mas ela estava criando um produto que era o Guilherme. E aí eu estava na parede e a minha mãe achou muito estranho. Ela veio falar uma vez comigo, né, que esse momento foi que para ela foi uma porque ela não esperava tudo, menos isso do filho, porque ela esperava muitas coisas de mim. A mãe é mãe é coruja, mãe. então ela queria, por exemplo, que eu ganhasse as notas, o prêmio governador do estado, que era do Carvalho Pinto, era o governador de São Paulo. Uhum, Então, tinha a medalha do Carvalho Pinto para o melhor aluno das escolas públicas, das escolas do estado. sim. E eu tirei segundo lugar, porque eu tirei 9,7 de média, 9,7. Eu perdi para um tal de Benedito, lá que era meu colega, e minha mãe não perdoava isso. Você acredita que eu apanhei, porque o Benedito tirou 8,8 e ganhou a medalha do governador do estado? Que era para o Guilherme ganhar. A Por minha um mãe queria. décimo. Eu apanhei, bicho. Eu apanhei. Isso não se faz com uma criança, sabe? Então, depois, quando eu virei adolescente, eu queria ser mesmo o Roberto Carlos, eu queria ser o Jorge Ben. O Jorge Ben era muito chique, bicho. Ele era elegante pra caralho, as puta roupa, gola rolê. Ele era playboy, andava de Porsche por São Paulo. Eu queria ser esses caras, meu. Eu queria ser o Simonal, eu queria ser sei lá, o Ronivon. O Ronivon Ronivon, na era, época. meu Deus, o Ronivon era bonito pra caralho, era obscenamente bonito o Ronivon, né? Então, eu queria ser o Pequeno Príncipe Pequeno lá, o Príncipe. Ronivon. Meu bem! Depois eu usava aquele cabelo de Chanel, assim, com aquela franja, Sim. e eu jogava a franja assim. Então, era o Guilherme, era aquilo. Agora, isso tudo é a história da minha vida. Eu via a televisão, eu ia no Fino da Poça ver a Elis.
A Elis, ela tinha 22 anos quando ela estourou. Sabe o que é 22 anos? Nem o Melim, muito nem o jovem. Melinha estourou tão cedo. Meu, ela era mais nova que os Melim, que essa gente. É. E ela estourou com 22, meu. Era uma adolescente. E era um monstro, né? Cantando arrastão, cantando Com aquela as músicas do força. Chico Buarque, né? Eu ia, então, no Fino da Bossa, assistir na plateia do Fino da Bossa. Eu arrumava, eu via ela trazendo o Chico Buarque de camisa de tergal, assim, com violão, um cara totalmente tímido, que não sabia o que fazer com a fama, mas o cara era um universitário, era maravilhoso. Eu queria ser o Chico do Olê Olá, o Chico do Você Era a Mais Bonita, das Cabrochas, dessa... Meu, que juventude linda que eu tive. Nós íamos para a casa dos nossos amigos para ouvir o Revolver dos Beatles, Eleanor Rigby. A gente ia para... Eu fui para a casa dos amigos para ver o Led Zeppelin chegar com Starway to Heaven. Sim. Que é isso, meu? Puta, como é que a gente chega numa época como a atual, com a mediocridade generalizada, assim, meu? A gente tem que pensar grande. Então, eu acho que eu amarrei bem essa minha história, amarrei bem com a minha adolescência, com a gratidão disso aí, entendeu? De ter passado por tudo isso. Olha que lindo, que vida linda. Depois eu me vejo no palco do festival, onde eu sonhei ser o Taiguara. Eu desisto, não existe essa manhã que eu persegui, que coisa linda! Aí chegou o Ivan Lins, né? O amor é o meu país, Sim. a BR-3, né? A BR-3. Pô, 3 anos depois eu tô lá cantando Planeta Água para o Rick Wakeman dar Verdade. nota 10. E o Rick Wakeman achou do caralho Planeta Água. Puta que... Nossa, eu chego aos 70 anos, uma vida prodigiosa, sabe? Eu acho maravilhoso tudo isso que a gente... E dando valor, não só valor para si próprio, mas para essa gente toda. Que coisa linda, meu. A história da música brasileira, que coisa linda pertencer a isso, sabe? É verdade. Agora, a gente fica preocupado para onde vão as coisas, né? Do mundo e para onde vai a humanidade. Mas É, agora depende da gente também apresentar o sonho, apresentar a dimensão esse realismo fantástico. Eu me lembro quando eu li o Garcia Marques, quando eu li Jorge Amado, sabe? Os livros do Jorge Amado que eu li. Quando eu li Herman Hesse, O Lobo da Lobo da Estepe, Steppe. O Lobo da Estepe, Demian, Siddhartha, nossa, que coisa linda! Então, não dá para jogar fora uma história tão rica, sabe? Hoje eu estou aqui, por exemplo, vou montar um estúdio aqui, em Sim. Ávila. Né? Eu comprei um lugar ali que é vizinho de onde morou o Orson Welles. Ele morou vizinho da casa onde eu vou montar o estúdio. Ali embaixo. Aqui. É um lugar... Sabe, o Orson Welles ele veio morar aqui, que era o sonho dele morar em Ávila, na Espanha. Ele deu uma entrevista. Ele veio fazer um filme aqui, que era um filme medieval, e ele se apaixonou por Ávila e comprou uma casa para morar aqui. Então, eu acho incrível um estúdio em pleno século XVII, assim, pleno, sabe? Eu Fora vou do trazer tempo e do uns espaço. instrumentos, trazer uma coisa pequena, modesta, mas eu pretendo ficar vindo para cá, sabe? Quero fazer shows, tudo no Brasil, que Sim. a gente quer retomar, encontrar os amigos, botar a banda no palco, Sim. Uma sabe? bela banda. Botar essa capa no fundo, com esse cavaleiro gigante, com 4 metros de altura, o cavalo, assim, e a gente abrir o show com sabe, com o Kyrie abrindo o show, Sim, sim. sabe? Puta que pariu! É,
o mundo precisa de épico também, sabe? Sei lá. Ô, Guilherme, eu queria te perguntar com relação ao disco uma coisa que eu fiquei pensando nisso, eu quero ver a tua resposta. O que que esse disco dele não tem que os outros seus têm? E o que que ele tem que todos os outros têm? Hum. O que que ele tem que os outros não têm? Eu acho que a qualidade vocal Sim, desse disco eu acho destacado, assim que está bem superior. A mixagem desse disco eu acho ela magistral, do Monte Canazzo, eu acho magistral. É, e música de 10 minutos, que também nenhum outro disco tem. Música de nunca consegui fazer, nem no tempo do Moto Perpétuo, a sim. gente não conseguiu fazer um tema com 10 minutos. É parte da liberdade de hoje de se autoproduzir e tudo, e também da idade, ninguém mais exige mais nada de mim, eu faço o que der na telha, então Pronto. faz música 10 minutos. Então seria isso. Acho que é a melhor capa que eu já produzi, porque esse menino é um gênio e a gente concebeu uma coisa muito poderosa, muito linda, muito. Ela é uma capa para álbum duplo, né? O vinil vem aí, a gente vai trazer. Uhum, O vinil vai ser lançado em setembro, é um vinil americano, sim. porque só tem matéria-prima fora do Brasil, mas vai ser um disco de 180 gramas e tudo, então agora, o que, que ele tem que em todos os discos tem? O que eu acho que a paixão pela música, o fascínio pela música popular, pela, pela tradição toda que está em mim, está tudo em mim. Está Milton, está Chico, está Gil, está Caetano, está Walter Franco, está Belchior, tá tudo em mim, está o Taiguara, tá tudo, todos estão vivos dentro de mim. Então, eu acho que o meu sonho da música é a minha vida, é a vida do Guilherme. Ele nasceu para sonhar isso. Alguns momentos conseguiu mais, outros momentos menos, mas que eu acho fascinante a minha história. Eu acho uma história única na música popular, porque eu passo de cantor de auditório, do auditório do Bolinha, do Chacrinha, do Raul Gil, do Darcio Campos e do Barros de Alencar, né? Eu vou para o melhor disco da década, concorrendo com Chico e Caetano na década de 2000, e já em 2013, essa última, teve uma enquete, eu fui eleito o melhor disco da década, Pela Rolling vencendo Stone. e ganhando de todas as vanguardas, de todos os rappers, de todos os. Tem ali todo mundo que está mais vamos dizer, numa ponta de lança assim, do ativismo, do que seja, estão ali concorrendo todo mundo. Mas tem Caetano e Chico em grande estilo, em grandes discos. Mas o Guilherme Arantes está escrevendo uma história que é a parte, porque eu sou um mistério. Como que um cara consegue sair do auditório do Barros de Alencar, entendeu? Vamos receber este Vamos jovem receber. aquela coisa daquela cultura do auditório, que é maravilhosa, né? E eu consegui fazer uma Desordem dos Templários com 10 minutos, que um rock de cangaceiro progressivo. Então, tem que ser muito, muito pirado para fazer essas coisas, né? Mas eu acho que eu sou uma das pessoas mais apaixonadas pela música popular que eu conheço. Eu não conheço ninguém que é tão apaixonado por, sei lá, é uma coisa que nasceu em mim, é uma paixão, né? E isso me move, sabe? Me dá alegria também. Toma as porradas, mas nem sente, porque pô, você nasceu para aquilo, nasceu para sonhar isso. Esse sonho é um sonho muito, muito meu. Então, sei lá, eu acho que isso é que está em toda essa carreira e que eu consigo agora, com esse disco, principalmente provar que o Moto Perpétuo deu certo. Sim.
deu certo. Ele teve uma longa jornada, passou por tudo isso, nasceu lá no progressivo e aí, sabe, voltou gloriosamente, deu toda essa volta do popular de tudo, e agora nós somos velhos, um bando de velho de 70 anos de idade, né? O Willy é velho, o Carline é velho, eu sou velho, mas nós estamos Yes, nós estamos Pink Floyd, entendeu? Mais do que eles, nós estamos foda, tá bonito pra caralho. Tá, essa cara. Empolgação que eu acho o máximo, entendeu? E que dá, o disco transparece isso, cara, é isso mesmo. É o próprio moto perpétuo, né? Permanentemente em movimento, é isso mesmo. Guilherme, queria te agradecer demais pela Obrigado. entrevista. Papo muito bom, muito obrigado pela generosidade. Eu só queria pedir você que está assistindo o vídeo para curtir aí o vídeo com o Guilherme Arantes. Ouça A Desordem dos Templários, está em todas as mídias sociais, em tudo que é lugar. Se puder, adquira a mídia física, vai atrás do CD, vai atrás dessa edição em vinil que ele falou aqui. Não deixe de ouvir, que é realmente um dos grandes discos de 2021 e da carreira do Guilherme, o que não é nada pouco, né? Guilherme, cara, muito obrigado. Obrigado. Tudo de bom, Obrigado. muita sorte e estamos em frente. Tá Obrigado bom? também por deixar o papo desenvolver e delirar, porque isso é o que mais o público gosta, viu? Sim, obrigado pelo eu, espaço. como público aqui, também obrigado. Gosto, tá bom? Valeu, viu? Obrigado, cara. Obrigado, Tudo de bom para obrigado. você. Tá bom.